Essa semana nós tivemos na escolinha de futebol Filho do Vento, na unidade do Barroca. Fomos lá conhecer um pouco do Cleto, né, ex-jogador de futebol, jogador do América, jogador que jogou no exterior também, e conhecer sobre a escolinha, né, Filho do Vento, né, que leva esse nome porque foi fundada pelo Euler. Euler, conhecido como o Filho do Vento, ex-jogador do América, do São Paulo, do Atlético Mineiro, enfim. Acompanhe com a gente como ficou aí. Até mais. Olá, aqui é o Cleto, atualmente professor da Escola de Futebol Filho do Vento e um ex-atleta de futebol. Comecei a minha carreira no Juvenil do América em 1987, no qual ali a gente fez grandes amizades e uma das principais do nosso amigo Euler, o Filho do Vento, o qual hoje a gente trabalha com essa escola, grande escola, que tenho o prazer de estar administrando, e tudo começou com ele, o Filho do Vento. Creio que é um chamado de Deus para mim, porque fui um ex-atleta e joguei alguns clubes, né? Joguei no Brasil, joguei em São Paulo, depois fui para Portugal, e quando encerrou a minha carreira, eu tive a oportunidade de começar com 30 anos, a estar trabalhando com criança ali na Silva Lobo. Era a escolinha do Nelinho. Né? Tive a oportunidade ali com a Celi, que conduzia, me deu a oportunidade. E ali a gente começou essa trajetória no futebol. Como atleta, eu tive várias experiências no futebol e eu conto muito para os meninos, né? Eles acham engraçado que eu era titular do banco. O América sempre foi um clube que revelou muitos atletas, dava muita oportunidade, e o América é um clube muito família, sabe? E ali eu tive a oportunidade de viver vários anos ali com grandes atletas de futebol, e eu era aquele atleta ali, não craque, mas um esforçado. Aí eu falo, não era tão bom, mas eu estava lá, né? O tempo todo ali, lutando para o meu espaço, de eu poder fazer parte ali do plantel. E mesmo ali, quando você está ali do lado de fora, você está aprendendo, porque eu começava a ver comportamento dos titulares, dos reservas, dos treinadores, e tudo isso, na verdade, Deus estava me preparando nessa parte fora campo, né? Como lidar com pessoas. Eu comecei a perceber muito a questão do comportamento, né, dos atletas, da comissão técnica. Eu acho que isso me ajudou muito a lidar como hoje eu sou um professor de futebol. Foi justamente a ocasião que eu passei por ter vindo de Portugal, estava vindo uma contusão, né? Cheguei lá, estava jogando bem, mas eu fiz 2 cirurgias em pouco tempo, em 7 meses, e ao retornar, estava fazendo tratamento ainda, e aí um amigo meu que trabalhava lá na escolinha do Nelinho, ele estava indo para a cidade dele, Uberlândia, estava faltando um professor. Como eu já mesmo como atleta, eu olhava os meninos na rua, né, do bairro, Cleto, Dudu, era o apelido que a gente tinha, né, lá no bairro, eu já olhava criança. Então, ele falou, você quer dar aula aqui? E eu comecei a dar aula. E aquilo ali eu vi que eu tinha jeito para lidar com os meninos, né? Por esse fato que eu te falei, por estar ali no banco, você sabe o sentimento da criança que quer jogar. Então, comecei a estar trabalhando ali na escolinha do Nelinho, de futebol, da Celi, e ali a gente ficou alguns anos, e mesmo durante esse tempo que eu ainda não sabia se parava ou jogava, eu estava em recuperação, eu falava com o menino, eu estou sentindo Deus que eu ainda vou jogar futebol. E aí apareceu uma oportunidade de jogar no time no Vila Verense, no Espírito Santo. Aí eu fui lá, joguei 3 meses, profissional, voltei para a escolinha. Fui para os Estados Unidos também, em 2000, acho que 2006, uma oportunidade que teve.
fiquei lá 6 meses, depois voltei para a mesma escolinha que eu estava. E foi quando lá, o Euler, quando ele estava em atividade no Atlético, ele montou uma escolinha, o Filho do Vento, no futsal, no bairro Floresta, junto com a irmã dele, que tomava conta, os ex-atletas. E aí eu lembrei disso quando eu estava nos Estados Unidos. Eu falei, rapaz, eu poderia abrir escolinha, falar com ele, Deus tocou isso no coração. Como eu já estava de retorno para o Brasil, eu falei, eu chegar lá, eu converso com ele. E foi quando eu sentei com ele, falei que eu já estava dando aula, lembrei que ele já teve escolinha, e falei, você não quer dar uma oportunidade de eu estar trabalhando com os nomes da escola de Vento, ele é padrinho de casamento, a gente é amicício, e falou, Cleto, vai ser um prazer a gente recomeçar a escolinha que já teve com você. E foi assim que Deus deu a oportunidade de a gente estar retornando com a escola Filho do Vento. Porque antes eu trabalhava com o Neninho, aí eu trabalhei com o Neninho e abri a escola Filho do Vento. Era segundo e quarto no Neninho e terceiro e quinto Filho do Vento. Assim comecei. Como eu já teve escola, eu estava trabalhando na escolinha e tinha alguns meninos que tinham algum potencial para ser desenvolvido, para chegar ao sonho, porque a maioria dos meninos que estão na escolinha, o sonho deles é ser um jogador de futebol. E como eu tive essa experiência e eu lutei para ser um atleta profissional, eu falei, poxa, eu quero ajudar a proporcionar a esses meninos que têm uma capacidade, fazer alguma coisa. Mas eu dava aula sozinho. Eu dava aula, às vezes, para 30 meninos sozinho na fábrica. E sem nenhum problema, ia estar com uma qualidade boa. Mas eu precisava levar o menino para fazer o teste no clube, mas eu precisava ter alguém para me substituir. Foi quando, né, a gente abriu uma outra escolinha, chamei um outro amigo para estar trabalhando junto, para dar oportunidade. Então, qual que é o objetivo da escolinha? Claro que o menino entra para ser um jogador de futebol, mas a gente, como um atleta, sabe que não é só jogar futebol. Você tem que ter, para você ser um atleta, você tem alguns valores, algumas metas que você tem que cumprir. Você tem que ser um atleta fora, dentro de campo e fora de campo. Você tem que alimentar bem, você tem que dormir cedo. Os seus valores, você precisa ter valores, porque aquela pessoa que, às vezes, ele não é muito educado, muito bacana, muito amigo das pessoas, dentro do campo vai ser a mesma coisa, vai ser aquele cara enjoado, aquele cara que o pessoal não vai gostar dele. Hoje, você tem que ser atleta de grupo. Treinador que é um cara de grupo. O que é o cara de grupo? O cara que é amigo, o cara que luta pelo time, o cara que joga o time para cima. E isso você começa na escolinha. Você começa orientando e ensinando. Porque a gente vê atletas na televisão que faz o contrário. E às vezes atleta que chegou até no alto nível, mas ele não é um bom exemplo, mas ele tem um bom futebol. E aquele menino quer copiar. Por ter estado ali dentro do campo e ter jogado, então a gente começa a passar alguns valores para os meninos que é diferente daquele que se vê na televisão. E que a gente está lá dentro do campo, teve lá dentro do campo jogando, por ter tido essa experiência, eles acabam nos ouvindo com mais atenção. Então a gente quer valores e principalmente valores cristãos. A gente não fala sobre religião, mas fala do temor de Deus, do respeito, valorizar pai e mãe, valorizar as autoridades, né? Porque esses valores é o que a gente preza em primeiro lugar. É o seguinte, as escolinhas, aqui a gente tem quase todas as faixas etárias. A gente tem menino de 5 até mais ou menos 15 anos. Só que as aulas é de acordo com, normalmente, a idade e o nível técnico. Então, um exemplo, tem menino de 5, 6 e 7 anos, mas na mesma turma tem 8, 9 e 10. Então a gente tenta separar essa turminha, um professor treina na parte do campo com os meninos menores, e o outro na outra parte dos meninos maiores. E a gente faz um circuito de maneira que ele faz os fundamentos, a parte técnica, e depois ele vai para o jogo. E aí a gente faz isso dentro de cada horário, para atender a demanda da região aqui e a demanda que os pais precisam.
Bom, essa é uma pergunta muito bacana. E é o seguinte, é uma coisa que os pais e às vezes as pessoas pensam que nós não podemos passar. Precisamos passar por frustrações. A frustração, ela faz parte do crescimento do ser humano. Porque quando você não passa a frustração, você acha que vai ser sempre vitória. Você não pode errar, você não pode perder. Às vezes tem um menino de 5 anos que ele, a hora que ele erra um passo, um chute, ele se cobra. Acaba sendo uma exigência muito grande nele. É lógico, não é ser perfeito, mas saber que pode errar. Então, eu conto para os pais que, quando ele vai fazer um teste de tudo, primeiro ele tem que se preparar. Ele tem que estar preparado, física, tecnicamente e psicológico, para ir. E aqui a gente fala o que é o futebol. A gente conta histórias. Não demora muito, mas é o fato que tanto eu como outro professor foi ex-atleta, então a gente pode contar alguma coisa. Não é todo treino, mas a gente sempre conta alguma experiência e fala que o futebol é gostoso, é bom, mas não é fácil. Né? Tem o lado bom e o lado ruim. Então, a gente fala que o menino ele tem que ser preparado. Hoje a gente vê os jogadores que destacam, né? Neymar, eles ganham rios de dinheiro, mas eles são jogadores de alto rendimento e alto nível. São aqueles diferenciados. E a maioria não é diferenciada. E a maioria, hoje, ganha menos que pelo salário mínimo no Brasil. Não é? Então não é o que os outros têm. Entendeu? Então a gente tenta mostrar para o menino que a realidade do futebol é difícil, mas que se é o sonho dele, ele tem que treinar, ele tem que se preparar e tem que ir. E às vezes ele vai, não consegue, e ele volta, treina e tenta de novo. E o exemplo a gente tem o Cafu, né, que tentou várias vezes e deu certo. 12 vezes. Então ele é um bom exemplo. Né? E eu acho que é o seguinte, que o meu não para um atleta ou no clube, ali não encerra, ali não define a impossibilidade da pessoa. Né? Ela tem que insistir, ela tem que lutar e ver se é o propósito que Deus tem para a vida dela e se ela tem realmente aquela aptidão para aquilo. Olha, o seguinte, desde que eu comecei, né, lá embaixo no Nelim e tudo vendo, um dos primeiros que teve é o Gabriel Vasconcelos, que chegou a ser o goleiro da seleção brasileira, ele é aqui da região, foi o primeiro professor dele, e ele era goleiro, jogava na linha, falei, esse cara leva jeito. E realmente, hoje, ano passado ele estava no Curitiba, agora acho que ele foi por Juventude, ele está num outro time aqui no Brasil. E um grande atleta, uma grande pessoa, né? Ele foi um dos primeiros. Mas nós temos hoje uma outra parte da Escola Filho do Vento, é o projeto social Filho do Vento, que ele montou, tem 10 anos desse projeto, onde atende o infantil e o juvenil. A categoria infantil sempre é um menino de 15 anos. E juvenil é um menino que tem 16 e 17 anos. Então, são essas duas categorias que há 10 anos a gente trabalha com ela. E, graças a Deus, durante esse tempo, alguns meninos já foram para clubes. Nós temos Cleito, que estava em Portugal, e agora é atleta profissional, está jogando no Vasco da Gama. Nós temos o Rômulo Júnior, que está no Atlético Mineiro atual, ele é o quarto zagueiro, tem um zagueiro lá muito bom, ele é um menino novo, ainda é sub-20, mas já faz parte do plantel, né? E teve com a gente desde novo, da escola do Minaslândia, Filho do Vento Minaslândia, unidade de Minaslândia. O outro que saiu do Minaslândia é o Gustavo, que está na Lituânia, jogando num time lá muito bom. E outros atletas que, na verdade, são vários, que passaram e estão em outros times. Sim, porque é o seguinte, o projeto social é um projeto social para o menino que tem um alto rendimento por causa da competição que nós vamos jogar. Porque abaixo do Campeonato Mineiro, que é time que ele tem que estar afiliado à Federação Mineira, e aí
gastos são muito altos, porque são viagens, é hotel, então, e o clube tem que estar filiado, então são poucos clubes que têm condições de disputar esse campeonato. E então são a IMF, que é o Campeonato Mineiro entre Escolas, no qual é escolas e projetos, no qual nós faz parte, a gente joga no primeiro semestre e no segundo. Então a gente abre inscrições, então às vezes liga para a gente, conforme for a oportunidade, a gente der espaço, a gente dá a oportunidade de mim fazer um teste, né? Porque lá a gente comporta, a gente está hoje no Colégio Militar, um lugar maravilhoso, abriu a porta para nós, a gente está lá há 6 anos, graças a Deus, mas por ser um campo e com 2 categorias, o espaço é pequeno, então a gente não pode atender mais jovens, adolescentes, por causa do espaço, né? Se a gente tivesse mais recursos, a gente, por ser o Filho do Vento, um lugar muito bacana de trabalhar, a gente poderia abrir mais outras categorias, mas é por causa do espaço, né? E a escolinha, temos outras unidades, então é só contactar comigo, né, no meu número, tem também daqui do Barroca, a unidade Barroca, tem a unidade Nova Suíça, tem a unidade Minaslândia, no bairro Minaslândia, tem a unidade Fernão Dias e unidade Floramar. Então, entrando em contato com a gente passa o número do professor e aí pode olhar o horário melhor que atende a criança. O entusiasmo do pai, porque eu falo o seguinte, quando está tendo jogo, quem está aqui do lado de fora está torcendo, então a emoção está 1000. Normalmente o pai está lá sem, a mãe mais tranquilo, ponderado, normalmente. Mas o que acontece? O menino ali, ele está em aprendizado. Então imagina o emocional dele. Se o atleta é profissional, a hora que entra, está perdendo demais, a cobrança da diretoria, o estádio cheio, né, ou ele não está muito bem, se o cara sente, imagina uma criança, um adolescente. Aí eu falo, olha, não deve cobrar porque tem informação. Agora, o menino, a gente ensina, olha, você tem que ouvir o treinador, você tem que ouvir os seus colegas, a gente tem que ser amigo entre nós, porque o que vem de fora tem que entrar aqui e sair aqui. Porque a estrutura emocional tem que ser muito grande, porque a cobrança vai vir, o xingo, o elogio vai vir. Mas você tem que abstrair, tem que ter o equilíbrio para você, dentro do jogo, tomar as melhores decisões. Mas quando a cobrança vem do pai, ou a pessoa ali ouve, o menino está ouvindo. Nós já passamos algumas situações muito estranhas. O menino muito novo, no gol, e a outra torcida mexendo com o menino de 5, 6 anos, igual você está falando no caso. Poxa, você está ali para aprender. Aí você desequilibra emocionalmente. O menino toma o gol, qual o valor que tem no gol que o outro fez? Você desequilibrando o menino. Né? E às vezes tem pai também que está xingando o menino do outro time e o pai está do lado. Isso pode gerar uma confusão ali, ó, na torcida. Você não sabe quem está do seu lado, entendeu? Então estão lidando com criança. Eu procuro orientar os pais da minha escolinha para que não faça isso. Quando começa também a xingar a arbitragem, menos, diminui, porque o árbitro, principalmente de escolinha, ele também está aprendendo igual o menino está aprendendo. E todo mundo erra, nunca está bom. Então a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais maleável, tranquilo, porque isso não define a gente, o ser humano. Isso é um esporte, isso é um lazer, isso é algo para trazer prazer, não para trazer confusão e discórdia. Então, aí tem hora que eu paro o jogo na quadra, você para lá, vamos ali. Você tem que procurar, mas não tem que consertar o mundo. Você tem que ser o mais justo possível, o mais verdadeiro possível. Então eu tento isso com os meus. Aqui tem que funcionar assim. Olha, eu comento muito o seguinte, que a gente não, para fazer o bem, a gente tem que pensar o outro. Tem que pensar no outro. Porque aquilo que às vezes a gente acha que é bom para a gente, não é bom para o outro, né? A gente está aqui no Barroca, o trabalho é muito bom, muito bacana, mas a demanda aqui muitas vezes não tem nem horário, tem lista de espera. E tem às vezes aqui que não quero, mas eu quero que trabalhe com você, eu quero que meu filho treine com você. E conforme for a idade, eu queria até deixar isso aqui,
né? É a minha experiência e o que eu acho. O menino, quando é muito novo, ele tem que jogar a bola, ele tem que brincar, ele tem que se divertir. E tem que ser no lugar mais próximo da sua casa. Porque se você, por exemplo, tem gente que lá de Contagem quer trazer o filho para cá. Deslocamento, supomos, de manhã, vai gastar 1 hora para vir, 1 hora para treinar, 1 hora para voltar. Vai acabar o dia da pessoa. Então, quem for trazer, e a criança vai ficar cansado. Então, o futebol, você que tem um dom, tem um talento, você desenvolve ali. Se o professor for mais ou menos, vai aprender. Se for melhor, vai aprender um pouco mais. Se o professor for top, ele está mais ainda, mas vai aprender. Porque há tempo e modo para todas as coisas. A palavra de Deus fala isso. Então, eu acredito que no tempo certo a maturidade vem, o crescimento vem. Né? Tem meninos que às vezes começam com... Hoje a realidade é essa. O treinamento hoje é muito difícil, é muito cansativo, muito exaustivo. Então, se um menino começa, vai para um clube, vai para um clube, o menino é muito bom mesmo. Ele vai com 7 anos, 8 anos. Imagina, daqui 10 anos, ele está com 17, 18, ele está cansado de futebol. Tem 10 anos que ele está treinando. E o ritmo de competitividade de clubes é muito alto. A carga emocional é muito alta, a carga física é muito alta. Então, quando ele está na hora dele dar o máximo, ele já está cansado. Então, as escolinhas é o lugar de preparar o menino ali para jogar com alegria, divertindo, estando perto da família, porque a sociedade precisa disso, família estruturada, o amor, o carinho do pai, e não ter cobrança. Não, porque eu estou falando de experiência própria, porque o menino ele já quer agradar o pai, o familiar. E aí o pai quer muito, o pai, a mãe, muito ali cobrar muito do menino, e ele tudo que quer é agradar. Então, tem uns que tem mais jeito que o outro, isso é óbvio. O menino que ele está jogando com alegria, ele vai desenvolver e na hora certa ele dá aquele explosão e as coisas acontecem. Então, aqui a gente está com a porta aberta, né? Se quiser vir, entre em contato conosco. Se tiver vaga aqui no Barroca, vai ser um prazer ter o menino conosco. Outras unidades nossas, for mais perto, né, para quem está nos ouvindo aí, pode ir, vai ser bacana demais, porque os professores, a metodologia é a mesma, é carinho, é amor, é compromisso e ensino. Agora, tem muitas escolas bacanas, tem muitos professores competentes aí, né? Então é só procurar, olhar, observar o trabalho do professor, o jeito do professor trabalhar, lidar com a criança, a forma de falar, eu acho que faz muita diferença. Principalmente a forma de lidar com a criança, com o adolescente. Nós estamos formando pessoas. Primeiro pessoas, para depois atletas. Então, esse é o objetivo da Escola Filho do Vento. Formar pessoas, para formar um atleta nota 10, um atleta que ama a família, que ama a Deus, gente boa. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Deus em primeiro lugar, porque Ele que é o doador da vida, é aquele que abriu as portas para mim estar trabalhando aqui, para mexer já há alguns anos com futebol, a equipe de professores que trabalham conosco. Agradecer o Euler, filho do Vinho, porque ele para atleta, você resolve, né? A gente está na frente, está o nome dele, agradeço muito ele, a família dele. E né, os pais, e confiar os filhos à Escola Filho do Vento, aos professores. Né? Então, eu louvo a Deus pela equipe de trabalho nossa, que já tem alguns anos, pelos meninos que já passaram, a gente vê, né, encontra na rua, né, o professor, como é que vai, a gente vê história, vê que os meninos estão bem. Então, a gente fica feliz porque está no processo. Né? E alguns meninos que estão em clubes. Então, nós da Escola Filho do Vento estamos aqui de portas abertas para receber você que está aí, para conversar, para entrar para a escolinha, para pedir orientação, para ir no projeto social, porque nós estamos aqui, para mim, esse é o chamado que Deus está trabalhando com jovens, com crianças, adolescentes e com aqueles que estão perto de mim, que estão perto de nós. Então, Filho do Vento chama Família Filho do Vento. Então eu convido você que está do lado aí a vir nos conhecer, fazer parte dessa família. Que Deus abençoe você.